aí, tá preparado para o chuchuzinho que é o vídeo de hoje? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um dos produtos mais valorizados da confeitaria, os macarrons. Com uma casquinha crocante por fora e úmido por dentro, os macarrons são coloridos, lindos, delicados e deixam todo mundo babando. E você pode fazê-los de dentro da sua casa mesmo, usando o seu forno convencional. Dá para acreditar? Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro a gente vai falar sobre os equipamentos que você precisa ter para produzir os macarrons. Depois vamos fazer a massa e eu vou te ensinar como tingir, pingar e rechear os macarrons corretamente para você ter um produto perfeito e principalmente delicioso. Durante o vídeo vamos falar sobre armazenamento, congelamento, rendimento, precificação e lá no final do vídeo eu vou te falar sobre os principais erros que você pode cometer e o que fazer para evitá-los. Então assista o vídeo até o final porque cada passo foi feito com carinho para te ensinar bem direitinho. Já é inscrito aqui no canal? Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. E se quer me ajudar a crescer, curta esse vídeo, compartilha com os amigos e deixa um comentário aqui embaixo. E pode ser você falando que ama os nossos conteúdos, que eu vou ficar muito feliz. Eu vou deixar a receita dos nossos maravilhosos macarrons aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixei lá também o link de outros vídeos de doces finos que vão te ajudar muito. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Antes da gente começar, eu vou te falar sobre alguns materiais que a gente precisa ter para fazer macarrons. Os macarrons podem ser feitos tanto no forno elétrico quanto no forno a gás, mas se você optar por fazer no forno a gás, o forno do seu fogão mesmo, você vai precisar de um termômetro para forno. Esse equipamento é imprescindível para o preparo de macarrons. Como os macarrons precisam ser assados em uma temperatura bem baixinha, que é uma temperatura de 130 graus, se o seu forno estiver levemente desregulado, a receita não dá certo. Além do termômetro, você vai precisar também de um tapete de silicone. Esse tapete não precisa necessariamente ter aquelas marcações de macarrons não, tá? Pode ser um tapete de silicone liso mesmo. É importante que esse tapete possa ir ao forno. Se você não tiver o tapete de silicone, pode sim usar papel manteiga. Porém, precisa ser um papel manteiga que a gente chama de papel manteiga siliconado. É uma folha bem mais grossa do que os papéis manteiga comuns e ela pode ser reutilizada várias vezes. Ela vem em tamanhos bem maiores e a gente corta para o tamanho da forma que a gente precisar. Como eu não tenho aquele tapete todo desenhadinho, quando eu vou fazer macarrons, eu imprimo a folha assim com o desenho dos macarrons. Você encontra essa folha pesquisando no Google por templates para macarrons. E aí lá você vai ter várias opções. Além desse material, a gente vai precisar também de um bico de confeitar. Aqui eu estou usando um bico perlé no tamanho 2A. Agora que eu já te expliquei sobre esse material, vamos para a receita? Eu vou começar pelo preparo do merengue. E aí eu vou colocar aqui na panela o açúcar refinado, claras de ovos em temperatura ambiente. Agora eu vou ligar o meu fogão em uma temperatura bem baixinha e vou mexer até que todos os grãozinhos de açúcar se desfaçam. Não precisa de termômetro nesse momento, tá? Eu vou mexendo aqui durante todo o processo e vou testando. Quando eu deixar de sentir os grãozinhos, é porque tá pronto. Não pode parar de mexer, que é para não deixar essas claras cozinharem. Ainda tem grãozinhos. Já não sinto mais, as claras estão prontas. Agora eu vou levar as claras para a batedeira e vou bater em velocidade média por 9 minutos. Na minha batedeira eu vou usar a velocidade 4. A gente não pode bater demais e nem bater em velocidade muito alta, porque senão a gente incorpora muito ar a essas claras e depois a gente terá macarrons ocos. Além disso, eu não quero um merengue muito ressecado, um merengue muito firme, porque se ele tiver ressecado demais, os macarrons ficam desidratados e eles podem rachar no forno. O batimento do merengue está pronto e é assim que ele fica, bem brilhante, bem clarinho e com uma ponta levemente firme.
Agora, a gente vai para um dos processos mais importantes do preparo dos macarrons, que é a macarronagem. Antes de começar, eu vou te explicar alguns detalhes. Aqui a gente tem farinha de amendoim e farinha de amêndoas, e essa é a única substituição que pode ser feita nessa receita. A farinha de amendoim é uma farinha bem mais barata do que a farinha de amêndoas, e ela tem algumas características diferentes. Ela tem um sabor mais acentuado e a cor também um pouco mais forte do que a farinha de amêndoas. Um ponto muito importante que você precisa observar nessa receita é se as suas farinhas estão bem secas. Então, se elas estiverem com umidade, você precisa levá-las para secar no forno, tá? Elas precisam estar se soltando assim bem facilmente, não podem fazer pedrinhas quando você pressiona. Farinha de amêndoas, a mesma coisa, bem fininha, bem soltinha. Agora eu vou misturar em um potinho o açúcar impalpável, que é aquele que leva amido na composição, e a farinha de amêndoas. Misturo levemente e os dois ingredientes precisam ser peneirados. Você vai fazer esse processo enquanto bate o merengue, tá? Você pode até peneirar os dois juntos se preferir. Mistura feita, agora vamos para a macarronagem. Eu vou trocar o merengue de vasilha para que o processo fique bem visível para você, tá? Agora a gente vai acrescentar aqui no nosso merengue aqueles secos que a gente misturou. Coloco uma parte, dou uma leve mexida e acrescento o restante dos secos. Agora é só ir misturando esses ingredientes. Se você quiser, já pode tingir nesse momento mesmo. Para tingir, você pode usar corante em pó e ele precisa ser hidrossolúvel ou corante em gel. Eu vou usar um pouquinho de corante em gel, porque eu quero uma cor bem delicada. Agora sim, a gente vai misturando tudo e vamos fazendo o processo de macarronagem, que consiste em retirar o excesso de ar desse creme. Eu preciso mexer e não posso mexer nem com muito vigor, nem mexer demais, porque senão essa massa vai desandar. Você pode ver que ela está bem firme, ainda nem está com as cores muito integradas e eu preciso que ela caia em fitas da espátula. Eu voltei com a massa para a tigela da batedeira porque como ela tem alça, fica mais estável e mais fácil de mexer. Vou mexendo aqui agora, tirando todo o ar dessa massa. Muito cuidado para não mexer demais. A massa está caindo em fitas e agora ela está no ponto. Agora eu vou colocar a massa na manga de confeitar com o bico 2A e a gente vai modelar os macarrons. Eu vou começar modelando nessa forma e é importante que o fundo dela fique para cima. Vou colocar aqui em cima o molde dos macarrons e o tapete de silicone. Você pode observar que as marcações ficam aparentes aqui. Essa folha que eu escolhi, ela tem 3 marcações de tamanhos diferentes que equivalem a 3 tamanhos diferentes para os macarrons. E aí é só você escolher o tamanho da marcação que você quer, lembrando que depois que esse macarrão for pro forno, ele vai crescer um pouquinho, tá bom? Vou começar por esse aqui para você ver. Coloca a manga de confeitar em 90 graus sem encostar o bico no tapete, tá? Pressiona até o tamanho que você quer e dá uma giradinha para retirar o excesso. E aí você vai preenchendo todo o seu molde da mesma maneira. Os macarrons não são difíceis de serem feitos, mas ele é um produto bem temperamental, muito delicado. Então você não pode nem alterar os ingredientes e nem alterar o modo de fazer essa receita. E funciona como qualquer outro produto. Quanto mais você testar, mais perfeitos os seus macarrons vão ficando. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e salva para rever mais vezes e arrasar fazendo macarrons. Depois que estiver pronto, eu vou bater na mesa para desfazer todas essas pontinhas que ficaram nos macarrons. Agora eu tiro o papel e olha como eles ficaram todos certinhos no tapete.
Agora eu preciso pingar o restante dos macarrons e deixar essa massa descansando por pelo menos meia hora antes de levar para o forno. Agora que eles estão pingados, eu vou dar aquelas leves batidinhas para desfazer as pontinhas. E depois eu vou deixar descansar por pelo menos meia hora para que eles formem uma película no topo de cada um desses macarrons. Esse prazo depende do clima da sua cidade, então pode ser que aí na sua casa ele precise de mais tempo de descanso, tá? Esse descanso é importante para que eles assem corretamente e formem os famosos pezinhos. Agora os macarrons já descansaram e eu sei que eles estão no ponto porque eu toco e eles não se deformam. Eles perderam um pouco do brilho e a gente pode observar que eles têm uma casquinha bem resistente. Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 130 graus por 20 minutos. Meu termômetro está aqui dentro, já chegou a 130 graus e agora a gente vai colocar os macarrons aqui dentro. Esse tempo de forno e essa temperatura são para o meu forno, um forno a gás convencional. E aí você precisa fazer os testes aí na sua casa com o seu equipamento. Agora é só fechar e contar os 20 minutos. E aí, se você perceber que a temperatura ultrapassou os 130 graus, você abre devagarzinho a porta do forno, encaixa uma colher aqui para sair essa temperatura alta e ele voltar aos 130 graus. Não deixe ultrapassar muito os 130 graus, porque provavelmente eles vão se queimar. Depois de 20 minutos de forno, acabei de retirar os macarrons e é assim que eles ficam. Sequinhos por cima, também por baixo. Olha que coisa mais linda. Você pode observar a diferença de cores entre os dois macarrons. Isso aqui tem a ver com temperatura do forno. Esses macarrons ficaram na prateleira de cima do forno, então ficaram um pouco mais clarinhos. Já esses macarrons que ficaram na prateleira de baixo ficaram um pouco mais amarelados. Então você precisa sempre estar atento a isso com relação à temperatura do seu forno. Já os macarrons feitos com farinha de amendoim ficam com a superfície um pouquinho mais rústica, mas também ficam muito bonitos e muito gostosos. Olha como eles ficam lindos e ao morder é assim que eles devem ficar. Depois de prontos, você precisa deixar esses macarrons descansarem de um dia para o outro para só depois rechear. Agora que os macarrons estão prontos e a mesa tá linda, é só rechear. Para rechear, você precisa procurar parzinhos que combinem. Olha, as duas partes dos macarrons têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou usar brigadeiro branco para rechear os meus macarrons, mas você pode usar ganache também, tá? E aí é só colocar uma gota generosa de recheio aqui no centro e depois juntar as duas partes. Olha que coisa mais linda e delicada. Se você quiser, pode saborizar esse brigadeiro ou essa ganache e colocá-los com sabores correspondentes às cores dos macarrons. Por exemplo, se você fizer um macarrão de limão, você tinge a massa de verde e saboriza o recheio com limão. Pistache, a mesma coisa. Os macarrons vermelhos e os macarrons em tons de rosa podem se transformar em macarrons com recheio sabor morango, framboesa, amora, qualquer recheio de frutas vermelhas. E assim você vai trabalhando com os sabores e as cores dos macarrons para que eles fiquem bem bonitos e bem atraentes. Olha que coisa mais linda que ficam esses macarrons. Olha que delícia! E é assim que os macarrons ficam por dentro. Crocantes, com uma textura super delicada e sem bolsa de ar. E aí você pode vender os macarrons na unidade, pode vender em caixinhas para presente ou pode também vendê-los personalizados para festas. É só colocar uma fita bem bonita, dar o laço e colocar a sua etiqueta.
Quero saber se você ainda está aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e me conta nos comentários se você gosta de macarrons. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece aqui na minha cozinha, me acompanha também nas outras redes sociais. Vamos para alguns pontos importantes? Muita gente pensa que os macarrons são difíceis de produzir, mas não é bem assim. Eles só são delicados e sensíveis, então qualquer alteração pode te atrapalhar. Precisa seguir a receita e o passo a passo à risca para que tudo dê certo. E é claro, treinar, porque dificilmente você vai acertar logo nas primeiras tentativas. Tem alguns cuidados que você precisa tomar e eu já vou te explicar. Todas as vasilhas que você usar precisam estar completamente secas e sem gordura. Então você pode passar um pano com um pouquinho de vinagre em tudo antes de começar. Se elas estiverem molhadas ou engorduradas, seu merengue não vai dar certo. Alguns problemas são muito comuns de acontecer. Se o seu macarrão está quebradiço, com bolhas de ar, ocos, pode ser batimento do merengue em excesso ou então a macarronagem incorreta, tá? Já se eles ficarem enrugados depois de assar ou moles demais por dentro, pode ser que a temperatura do forno está muito baixa ou que a farinha que você usou está úmida. Se eles racharem e os pés ficarem pouco uniformes ou tortos, ou se os macarrões ficarem escuros, é o contrário, a temperatura do forno está alta demais. Tendo atenção a esses pontos, tudo dá certo. A validade dos macarrons é de até 90 dias se eles forem congelados. E aí você congela só os biscoitinhos sem recheio e deixa para rechear na hora da entrega, certo? Já recheados, eles duram 4 dias em temperatura ambiente ou 7 dias dentro da geladeira. A receita rende em média 30 macarrons. Claro que isso depende do tamanho que você fizer. E o custo dos insumos é em média de R$ 1,20 por cada macarrão. Aqui na minha cidade, eu vejo eles sendo vendidos em média por R$ 4,00 a unidade para festa. Nesse caso, tem pedido mínimo, que normalmente é de 25 unidades. Isso porque você precisa prever que alguns macarrões da fornada podem não ficar perfeitos, então precisarão ser descartados, tá bom? Já na unidade, eu vejo eles sendo vendidos por volta de R$ 5 a R$ 6,00 na pronta entrega. E aí, me conta o que você achou do nosso conteúdo de macarrons? Me conta nos comentários se você já experimentou os macarrons ou se ficou curioso para experimentar. E se você conhece alguém que ama fazer doces, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Assim você me ajuda a crescer e eu vou poder levar o meu conteúdo a outras pessoas que também queiram aprender mais sobre confeitaria. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!